Eu sou Gabriel Gomes de Oliveira, sou aluno da ETEC Prof. Elias Miguel Júnior e hoje vim apresentar para vocês um resumo de um Stand Class, que foi o último que foi lançado, que para finalizar, né, essa série de vídeos que foram resumos, certo? Então, caso você queira mais informações, como eu vou resumir tudo aqui, recomendo que você assista o vídeo completo. Se eu não me engano, o vídeo contém menos de 30 minutos, então você pode assistir tranquilo, que não vai abranger muito seu tempo. E eu tenho quase certeza que o assunto que a gente discute ali é importante para o seu aprendizado. Bom, então vamos para a primeira pergunta. Bom, primeira pergunta é possível contar a história através do leite? Bom, a resposta foi bem curta e inteligente, porque sim, a gente consegue aprender tudo através da história. Então o leite é uma dessas coisas que podemos aprender graças ao movimento histórico que houve no século XX. Então eu posso citar aqui, por exemplo, como a gente começou a consumir alimento, por exemplo. Então tudo isso é abrangido pela história e eu posso responder sim como estudar o leite através da história. Pergunta número 2. É verdade que a vaca foi um dos primeiros animais a serem domesticados pelo homem? Bom, para a resposta dessa pergunta é fácil responder. Bom, a gente não tem indícios fortes para saber se a vaca foi realmente um dos primeiros animais a serem domesticados pelo ser humano. A gente não tem nenhum indício. Mas, como diz o professor, há possibilidade sim desse animal ser domesticado em algum lugar no mundo, se ela ter sido a primeira. Mas milhões de anos estão aí, né? Então a gente não sabe o que aconteceu nesse período. Terceira pergunta, que foi: como era conservado o leite na pré-história? Bom, hoje em dia, né, a gente possui a geladeira, a gente possui um modo de resfriamento para conservar o nosso leite. Senão o leite puro pode estragar em menos de uma semana, 3 dias, por aí. Bom, mas na pré-história era feito queijos, resumidamente. Então, que o queijo dura mais. Então era assim que era conservado de certa forma. Agora indo para a quarta pergunta, em que região do planeta começou a ser praticado o ordenhamento da vaca? Não dá para dizer com precisão aonde que foi o primeiro ordenhamento, mas pela população que começou a crescer no mundo, provavelmente foi na Europa que começou tudo isso. Pergunta número 5. Existiam as vacas no continente americano antes da colonização europeia? Assim, com essa pergunta o professor deu a seguinte resposta para a gente, que é: as vacas não, mas era transportado produtores de leite, como por exemplo o búfalo. Mas as vacas acabaram chegando no Brasil em volta do século XVI, que foram mais ou menos 30 a 40 cabeças de gado. Bom, agora indo para a pergunta 6, que é a pergunta: quem inventou a pasteurização e quando isso ocorreu? Bom, respondendo brevemente, teve início no século XIX e foi inventado por um cara que tem um nome meio difícil, que o professor até teve dificuldade na hora de gravar, mas seu nome é Louis Pasteur. Qualquer coisa, se eu estiver lendo errado, tem na tela. Pergunta 7. Quem inventou o leite em pó? Também teve início no século XIX e esse cara tem um nome muito mais complicado, que o professor também teve dificuldade nessa parte, que é Justus von Liebig. O nome também vai estar aí embaixo, caso queira ler. E nessa época, né, surgiu a crise alimentar, e assim também foi, vamos dizer assim, um jump para a criação do leite em pó. Agora indo para a pergunta número 8. Como criamos o hábito de consumir o leite no Brasil? Para manter os colonizadores alimentados, a criação do gado se intensificou bastante naquela época. Então, basicamente, o leite vinha de brinde para os colonos. E assim,
No século XX começou a repercutir a ideia que o leite é totalmente nutritivo, e assim intensificou mais o consumo do leite no Brasil. Bom, pergunta número 9. Houve uma evolução tecnológica no Brasil no início do gado leiteiro? O professor deu a seguinte resposta: sim. Na época não havia uma separação do gado leiteiro e o gado de consumo. Não era organizado ali. Mas hoje em dia nós conhecemos espécies que mais produzem e sabemos nos organizar melhor para que seja bem separado. Pergunta número 10. O que foi a política do café com leite na República Velha? Bom, na época, São Paulo era a maior produtora de café e Minas era a maior produtora de gado. Então, naquela época, só podia ser presidente quem fosse de um desses dois estados. E através do voto de cabresto, os coronéis conseguiu votos para os candidatos desses estados. Pergunta número 11. Processo de retiração do leite da vaca é certo ou errado? Bom, nas épocas de hoje vemos bastante gente discutindo sobre isso, se é certo ou não retirar o leite da vaca. Então, poderia sim ser uma pergunta pessoal, certo? Então o professor pensou da seguinte maneira: se formos pensar na necessidade humana, não há motivo de termos uma produção pecuária tão grande que temos. Se pensarmos nas áreas desmatadas para a criação de pastos só por uma necessidade do mercado, então está errado. Aqui foi bem resumido, mas para você poder saber um pouco mais da opinião do professor, que ele fala até bastante sobre esse assunto, está no Stand Class. E agora, indo para a pergunta 12. Queimadas no Pantanal. Bom, a gente pediu pro professor para ele dar um breve resumo sobre as queimadas no Pantanal do ano passado. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, mas o professor, a gente discute bastante sobre as queimadas no Pantanal, de como fosse, de quem é a culpa, ou o que o governo está fazendo perante a isso. Então, nessa parte não abrange muito o assunto do leite, mas sim da agropecuária. Pelo que foi observado, o governo não tomou as devidas providências para o incidente, mostrando que estavam incentivando a prática. Bom, é uma frase apenas do que ele falou, mas como eu disse, a gente falou bastante, então assista lá, vai valer a pena, você vai gostar. Bom, por isso foram as 12 perguntas que foi feitas no Stand Class. Para melhor aprendizado sobre o leite e outras coisas que a gente discute, como por exemplo as queimadas no Pantanal, ou se a retiração do leite da vaca é certo ou errado, vá até esse Stand Class. Em todos os Stand Class a gente fala o assunto que é interessante, é uma curiosidade. Então deixe o seu like, se inscreva no canal e siga a gente na página. Muito obrigado, tchau!